o texto de Ezequiel 39, só pegando um gancho no que você está falando, o texto de Ezequiel 39 fala de um evento que vai acontecer no meio da tribulação. A destruição de Gog e Magog, né, que vai se tornar um memorial. Vai ser um evento tão fantástico que isso vai ser algo que vai ser lembrado nos próximos 1004 anos, né, anualmente. Igual a questão da festa da purificação do templo, a questão do livramento lá na época de Esther, que foi eles comemoram até hoje, o Purim. Não, no meio da tribulação. No meio. Sim, mas isso é no meio da tribulação. A gente até falou isso no estudo de Apocalipse. Vai ser concomitante com a destruição da mulher prostituta de Apocalipse 17 e com o estabelecimento da abominação desoladora. Não, isso vai gerar uma insatisfação que vai perdurar por 3 anos e meio. E que vai culminar finalmente nesse ataque. Nesse ataque. Como é os povos lá da Rússia? Como é que se chama? Os povos. Tem um nome. Os povos lá das estepes russas, né? Gog, Magog, Tubal, Javan, Mesec, Tiras, etc. Coligado com a Liga Árabe, porque são amigos históricos, inclusive. Né? Eles estão sempre agarradinhos. Igual os Estados Unidos está sempre agarradinho com Israel, os povos soviéticos. É porque eu sou da época da Guerra Fria, eu falo soviético. Apesar que isso já acabou, né? Mas vamos falar assim. Os povos soviéticos, eles sempre foram coligados com os povos árabes. Isso é a Primeira Guerra, tem função disso aí, coisa e tal. Só que o Deus desse está longe, né? Está lá. É bem longe. O Deus de Israel está aqui. Sim, sim. Isso em função da fidelidade de Deus a Abraão. Igual o próprio judeu. Sem Deus no mundo. Com certeza. Tem para os egípcios, tem até para os assírios. Até os iranianos e os iraquianos, que os Estados Unidos tanto odeiam, vão entrar nas bênçãos milenares também. Mas tem um texto em Ezequiel 39, 21, fala o seguinte: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. Desse dia em diante a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim. E eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos de seus adversários. E todos eles caíram à espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-lo de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz vir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Então, Deus está prometendo aqui em Ezequiel 39, que o trazer Israel, novamente de todas as nações, vai algo que vai deixar as nações assim assustadas. Vai ser algo marcante.
vai ser algo que vai impressionar. E isso já começou a acontecer há 65 anos. Lá em 1948, isso começou a acontecer. Mas hoje, de 14 milhões de judeus que existem no mundo, lá em Israel só estão 4 milhões e meio. Nos Estados Unidos tem 5 milhões e meio. Tem mais judeus nos Estados Unidos do que na própria terra da Palestina. O que somado dá 10 e tem mais 4 milhões esparramados por aí. Na Rússia, na Argentina, no México, parece que são os outros países onde tem mais. Mas vai acontecer um momento em que, lá no final da tribulação, ainda vai ter judeu esparramado pelo mundo, mesmo porque ele vai estar sendo perseguido pelo anticristo. Uma grande maioria, tanto é que no nosso texto aqui, de Daniel 9, lá no verso 27, que nós ainda vamos chegar daqui uns 2 meses, fala assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Isso, o texto está dizendo, quando fala que o anticristo vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, que quer dizer que ele não vai fazer uma aliança com todos. Não vai ser uma unanimidade de opinião da nação judaica entrar em acordo com esse falso Messias. Vai ter gente que já vai estar sob influência da verdade, da palavra da verdade, da pregação que vai estar sendo feita na tribulação, a ponto de discordar disso. E mesmo porque nem todos os judeus, assim como acontece ainda hoje, isso vai perdurar até o final da tribulação, vão estar na terra da Palestina naquela época. Por isso que ele não faz aliança com todos, ele faz aliança com muitos. E quando você chega no texto de Mateus 25, em Mateus, aliás, 24, 31, isso já logo, no que o verso 29 que fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, as estrelas vão despencar, aí vai aparecer no céu o Filho do Homem, Jesus Cristo vindo em glória, com poder e muita glória. E a primeira coisa que ele faz no verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor, um barulhão, né, de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então a primeira coisa que Jesus Cristo faz no seu retorno à terra é cumprir a primeira promessa aqui de Daniel 9:24. A primeira obra divina, a primeira coisa que está sendo prometida por Deus de acontecer nesse período de 490 anos, é dar um fim nisso, é encerrar essa questão, é dar uma solução definitiva para a diáspora, para a situação de esparramamento dos judeus no planeta inteiro. E a primeira coisa que Jesus Cristo faz, quando ele estiver colocando os pés dele sobre o Monte das Oliveiras, é falar para os anjos dele, ó, busca os meus aí. Os meus estão esparramados. Tem gente lá em Betim, lá em Neves, lá na casa do seu Amâncio, lá tem gente escondida lá, vai lá buscar. É quase onde Judas perdeu a meia, né? Nós somos lá, ela é longe, né? Não, o senhor já vai estar lá no céu com a gente. É porque vai ter judeu que não é bobo, ele vai aproveitar que tem casa vazia. Tem 7 anos que essa casa está vazia, o que eu vou morar é por aqui mesmo. Exatamente. O arrebatamento aconteceu 7 anos, né? Sim. É nesse momento que acontece aquilo que a gente canta. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Eles vão ir cantando. Eles vão ir alegre. Nós estamos voltando. Finalmente o Ramachê Ben Davi chegou, né? Demorou, mas chegou. 4.000 anos. Bicharia. 4.000 anos é pouca coisa. Passa assim. Rapidinho. Então, a primeira coisa que Deus se propõe a fazer nesse período de tempo definitivamente separado por Deus para a realização de 6 obras, é dar um fim, encerrar, calar, dar uma solução definitiva para a questão da diáspora, para a questão do judeu esparramado no mundo.
Uma vez que o judeu foi reajuntado, que ele foi reunido na Palestina, que ele foi reunido na Terra Prometida, o Messias está lá sentado no trono de glória dele. Lembra? Já falei sobre os tronos. Ele está lá sentado no trono de glória dele. A gente sabe na sequência do próprio texto de Mateus 24, 25, é que ele vai reunir todos os sobreviventes da tribulação. Tem aquele monte de gente tatuada, pagando mó mico, né? Aquele monte de gente tatuada na testa e na mão, pagando um micão danado, diante do Messias, assim, meio que tampando a testa com a mão para não ver a marca. Mas agora já foi, né? O anjo avisou. O anjo saiu rasgando o céu lá e avisando, gritando: olha, 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 olha. Se puser essa tatuagem aí, não tem jeito mais não. Não importa se é gentio ou se é judeu. É quando ele vai separar os bodes das ovelhas. Mas a segunda coisa a qual Deus se propõe a fazer, nesse período de tempo definitivamente separado, para que Deus faça essas 6 coisas, é dar fim aos pecados. A segunda obra que Deus definitivamente decidiu realizar nesse período de 490 anos, a favor de Israel e Jerusalém, é pôr fim aos pecados. No hebraico, o verbo significa cancelar. Cancelar. A segunda coisa que Deus vai fazer, além de dar definitivamente uma solução para a situação de afastamento, de apostasia, de transgressão, de esparramamento e de diáspora, é cancelar os pecados. Oi? Mas assim, nós vamos ver de acordo com 5 textos aqui que o sentido hebraico, cancelar, ele é mais coerente. Tem um monte de tradução. No meu aqui está dar fim, na espanhola até esqueci, eu estava lendo ontem, tem uma outra. Eu gosto de consultar a versão espanhola, a versão inglesa, a King James, eu gosto com a Reina Valera. É bom você ver umas variações de tradução que dá mais entendimento. Por exemplo, na espanhola eu gostei lá onde fala trazer a justiça eterna. No espanhol é trazer a justiça perdurável, que perdura. Mas nenhum dos dois está bom também, não. Nem é espanhola e nem é português. Né? A verde e branca. No hebraico o verbo aqui é cancelar. A nação escolhida por Deus tem vivido em rebeldia e pecado. Daniel confessou isso. Nos últimos dias, lá nos estertores da 70ª, né, lá dentro da última semana, a semana de número 70, especialmente, particularmente, o povo de Israel, ele vai estar sendo submetido a um juízo, severíssimo, muito severo, bravo. Ele está apanhando de chicote. O judeu, se acha que ele apanhou muito lá na Segunda Guerra Mundial, aquilo ali não é nada. O tanto que ele vai apanhar na mão do anticristo. Ele vai sofrer muito. Ele vai ser odiado no planeta inteiro, perseguido por tudo e por todos. Então existe um período de angústia, a palavra fala, é tempo de angústia para Jacó. Angústia é uma palavra tão forte que a gente não consegue nem entender. A gente só passa angústia quando a gente passa por alguma. Eu já passei por algumas. É uma situação muito desagradável. Normalmente pais passam angústia em relação a filhos, né? Eu já passei angústia com relação a algumas situações com alguns dos meus filhos. E é uma coisa bem desconfortável, porque é uma situação que você está totalmente impotente, você não pode fazer nada. E nos últimos dias, na 70ª, na semana de número 70, né, Jeremias 37 fala que é tempo de angústia para Jacó. A nação ela vai estar passando por uma série de juízos, por uma situação muito severa, muito difícil, muito intensa. Mas esse período, essa semana, esse período de 7 anos, essa 70ª, não é só um período de muita angústia, de muita severidade, de muito juízo. É um período também que Deus, ao final dele, vai trazer perdão e vai trazer bênção para Israel e vai introduzir Israel num período de bênçãos, juntamente com o Messias. Deus, isso é assunto daquele fantástico texto
que eu muito recomendo que os irmãos leem, mastiguem, ruminem e degustem, e nós já fizemos isso com o Valdemar, que é o fantastiquérrimo texto de Romanos 9, 10 e 11. Esse texto é absolutamente fantástico, esse texto é lindo, esse texto é ímpar, esse texto é sem igual, esse texto não é... Ele é o maior barato, esse texto, não é não? É um texto em que o apóstolo Paulo, ele fecha assim, com chave de ouro a questão escatológica, a situação final de Israel. E quando Paulo, lá em Romanos 9, 10 e 11, num parêntese dentro da evolução soteriológica do conteúdo românico, né? E ele faz esse parêntese para falar de Israel, porque está angustiado. Eu falo, eu preferi ir para o inferno, ser separado de Cristo e maldito, se com isso eu conseguir salvar todos os judeus. Era uma situação de extremo incômodo com a situação de Israel. Eu já até ouvi uma palestra com Sérgio de Grazia, 3 homens que amaram Israel, você lembra dessa? Que foi Moisés, Paulo e Jesus Cristo. E lá nesse texto a gente aprende que a doutrina do remanescente. Deus, ele vai salvar um remanescente. Remanescente é um resto, é um rabisco, é o que sobrou, é a rapa, é o feijão queimado, é o arroz queimado, é a rapa da panela, é aquela que o caso Augusto come todo dia em casa. Ele chega, vai lá e dá aquela raspada na panela, busca o que sobrou ali no fundo. É o melhor arroz, é aquele queimadinho mesmo, né? Eu, particularmente, eu gosto. Raquel, quando ela queima arroz em casa, ela me manda, ela me dá, ela sabe que eu gosto. Tem mais tempero, é mais crocante. Então, o remanescente é aquilo que vai sobrar lá no final da tribulação, depois de milhares de anos esparramar no mundo, tomando paulada, e vai tomar mais paulada ainda lá dentro da tribulação, e vai ser perseguido, e aí vai sobrar aquele restinho das cavernas ali, aquilo que sobrou, né? É nesse remanescente que Deus vai cumprir todas as promessas feitas ao longo de todos os milênios. Todas as promessas feitas a Abraão. É esse restinho de judeu no final da tribulação que Deus vai salvar. Que vão ter os seus pecados, os seus escritos de dívida cancelados. Não é isso que Jesus Cristo faz com a gente em Colossenses 2,14? Que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. A mesma coisa ele vai fazer com Israel. O remanescente judaico tribulacional será limpo de todos os seus pecados, para que participe das bênçãos do pacto abraâmico. Isaías 59, 20. Romanos, fantástico, 9, 27 a 29. E 11, 26 e 27. Eu não vou ler os 3, porque o nosso tempo acabou. Isaías 59, 20. Romanos 9, 27 e 29. E eu vou ler só o Romanos 11, 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, essa é a segunda coisa que Deus vai fazer com a nação nesse período de 490 anos. Cancelar os seus pecados. Cancelar o escrito de dívida. Fazê-los limpos e aptos para entrar no reino milenar. Amém? Podemos orar? Paizinho amado, querido, nós te bendizemos pela tua palavra, fantástica, linda, maravilhosa, que nos aponta tudo aquilo que o Senhor tem pretensão de fazer, que nos revela a sua fidelidade para com o povo de Israel, o que nos dá segurança, porque se o Senhor é fiel a Israel, apesar de tanta transgressão, o Senhor também, consequentemente, é fiel a nós. Nisso nos alegramos e nisso descansamos. E porque sem ti nada podemos fazer, que em nome de Jesus oramos. Amém.